Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Gilcimar Conceição, sou contador e venho trazer aqui para vocês um assunto que é de extrema importância para os síndicos profissionais. Esse assunto ficou mais em voga para mim quando eu percebi que havia muitos cursos no mercado de formação de síndicos profissionais e nesses cursos não abordava a parte tributária do síndico. Não estou falando dos condomínios, e sim dos síndicos. É curioso, porque esses cursos geralmente prepara o síndico profissional para atuar no mercado. Muitos estão, inclusive, ensinando como captar cliente. E aí, esse síndico profissional vai fazer a sua declaração de imposto de renda e vai perceber que ele vai pagar um catatal de imposto, um valor muito alto referente ao imposto de renda. E isso foi o que aconteceu aqui na Leve Contabilidade no ano passado, quando eu recebi em torno de 5 síndicos, todos vindos de fontes diferentes, de lugares diferentes, e todos eles atuando, síndicos profissionais, né? A gente atende outros síndicos também, mas os síndicos profissionais. Esses síndicos profissionais, todos eles atuando com mais de um condomínio. E aí, quando a gente entregou o valor do imposto a pagar, todos eles levaram um susto porque não estavam esperando pagar aquele valor, aqueles valores, vamos dizer assim. Então, a ideia desse curso é esclarecer, dar segurança tanto para quem é síndico profissional e também ensinar para o contador ou dar a orientação legal geral para o contador para que ele possa também atuar bem com o síndico profissional. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui minha tela. Tem uma apresentação bem prática, com exemplos inclusive. O nome dessa apresentação, como eu coloquei no início, é a tributação do síndico profissional. Ok? Eu sou Gilcimar Conceição, sou contador, atuante mais de 22 anos, atendendo pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, além de cooperativas e igrejas. Estou no mercado há um tempo atuando essa galera, atendendo essa galera. Também sou professor, atuo como palestrante, fundei a Leve Contabilidade Digital. Como eu disse, atendo também a pessoa física, especialmente na declaração de imposto de renda da pessoa física. Atuo no CRC como membro nas comissões de contabilidade condominial e na comissão de BPO financeiro. Também atuei na OAB de Niterói como colaborador nas comissões de assuntos tributários e de assuntos imobiliários. Então, a ideia dessas comissões é justamente mostrar para vocês que a gente está sempre debatendo esses assuntos. E também mostro aqui meus contatos. Todos os 2 números são o WhatsApp, além do meu Instagram, @gilcimarconceição.contador. Aliás, todas as minhas redes sociais, LinkedIn, Facebook, @gilcimarconceição.contador. Vamos para o assunto. Primeiro, o que é o síndico profissional, né? Não vamos entrar em detalhes, mas basicamente a gente precisa entender que o síndico orgânico é aquele morador que foi eleito para ser representante legal do condomínio. Já o síndico profissional, ele é o profissional contratado para exercer as funções de síndico. E aí cabe a brincadeira dos advogados, eles vão me matar se eu falar só isso. É claro que esse profissional ele também tem que ser eleito, tá? O síndico profissional ele também é eleito. E isso está previsto, inclusive, no Código Civil, no artigo 1347, onde diz que a Assembleia escolherá um síndico que poderá ser não condômino para administrar o condomínio por um prazo não superior a 2 anos e que poderá se renovar. Então, o síndico profissional é um profissional previsto no Código Civil. Só que a gente tem aqui o seguinte, o síndico profissional pode atuar, ele deve ser eleito na Assembleia pelos condôminos.
Agora, quando ele vai atuar, quando ele vai pagar seus tributos, ele pode pagar seus tributos como pessoa física ou como pessoa jurídica, ok? Então, ele pode constituir uma empresa para poder atuar como síndico profissional. Agora, toda vez que uma pessoa, não só o síndico profissional, mas toda vez que uma pessoa atua como autônomo, ela tem que se atentar a alguns pontos. Em alguns casos, a prefeitura exige um cadastro lá como autônomo, para você tirar uma autorização de trabalho naquela categoria. Isso acontece muito com taxistas. Tá? Na Prefeitura do Rio, vou usar a nossa capital como exemplo, é obrigado que o síndico profissional se cadastre lá. Não como síndico profissional, mas o autônomo deve se cadastrar lá. Também tem que se atentar que toda vez que prestar serviços para um condomínio, ele deve entregar os seguintes documentos: RG e CPF, número do PIS e endereço. Esses documentos são necessários para que o condomínio apure a folha de pagamento, coloque os dados de valores pagos ao síndico que está atuando como pessoa física lá na folha de pagamento para poder pagar os encargos também junto com o dos funcionários. Então, esse primeiro ponto aqui deve ser levado em consideração. A pessoa física ela tem que se atentar a isso. Cadastro na prefeitura, tem que checar e entregar essa documentação. Agora, a pessoa física, quando a gente fala de tributos, e tributos eu estou falando no geral, todos os impostos, porque, na verdade, a gente fala muito imposto, mas imposto, tributos pode ser tanto imposto como taxas como contribuições. Então, a gente fala de tributação falando no geral. Quais são os tributos da pessoa física? O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, o INSS, que é a contribuição para a Previdência Social, onde a pessoa vai poder ter os benefícios como aposentadoria, auxílio maternidade, afastamento, vários outros benefícios, e o imposto de renda. E note, pessoal, as pessoas focam somente no imposto de renda. Eu contei a historinha no início para vocês. As pessoas me procuram na época de imposto de renda. E aí, quando eu explico o que isso aqui, o que eles estão sujeitos, as pessoas começam a ficar preocupadas. Por quê? Ali a pessoa está preocupada com o imposto de renda, ok, mas o INSS pode ser comunicado pela Receita Federal no momento que você faz a declaração de imposto de renda. E o ISS, mais para frente também. Então, hoje a gente tem um ambiente chamado e-social, onde todas as SPED, melhor dizendo, SPED, onde todas as empresas informam lá, ou todas as pessoas jurídicas informam lá dentro desse ambiente, tudo que os contribuintes receberam, pagaram. Então, é importante que a pessoa física que esteja atuando como síndico profissional tenha noção desses tributos. Você é obrigado. Você pode até não estar sendo cobrado agora, mas o fisco, em geral, tem direito de te cobrar os últimos 5 anos. Então, a gente está no ano de 2022. O fisco pode te autuar agora para te cobrar informações sobre 2021, 20, 19, 18 e 17. Fique ligado. O imposto de renda é um imposto que é baseado numa tabela, uma tabela que não é atualizada desde 2015 ou 2016, que até houve uma promessa de atualização, mas é essa tabela aí. Se você recebe até 1913,88, não tem que se preocupar com o imposto de renda, ok? É isento. Mas se você recebe mais do que isso, aí tem que fazer um cálculo dentro do ambiente da Receita Federal para identificar o que vai ser pago naquele mês. O contribuinte que é autônomo, ele pode contribuir, ele pode apurar o imposto dentro do ambiente da Receita Federal chamado Carnê-Leão. Tá? Então, existe essa possibilidade também. Como eu disse aqui, tabela progressiva. Já a Previdência Social, aqui tem uma diferença. Quando você síndico profissional, trabalha para alguém que é pessoa jurídica, e nesse caso o condomínio é obrigado a descontar 11%. Ok? Grava isso. O condomínio, então, quando você presta serviço lá para ele,
o condomínio vai lá e desconta 11%. É obrigação, está na legislação da Previdência Social. Por exemplo, quando você trabalha e vai prestar serviço de R$1.000, por exemplo, R$110 vai ser descontado e o condomínio vai ter que repassar para a Previdência Social. E aqui eu trago exatamente esse exemplo. Agora, se por acaso o condomínio não fez isso, a Previdência Social, se cair numa fiscalização, vai exigir que você contribua com 20% do valor que você recebeu, tá? 20% do valor que você recebeu num determinado período, você tem que contribuir para a Previdência Social. Isso se você não teve o desconto, tá? E aí, essa contribuição seria de R$200 nesse exemplo de R$1.000, tá? R$200 nesse exemplo de R$1.000. Ou seja, vamos lá, vamos exemplificar mais uma vez. Fechei um contrato de síndico profissional com um condomínio. O condomínio ele pediu aqueles documentos, RG, CPF, PIS, endereço, e está lá lançando na folha de pagamento. Vai descontar 11%, ok? Esse 11% é a sua contribuição de síndico profissional para a Previdência Social. Mas, acontece, a administração do condomínio não conhece essa regra da retenção. Aqui eu estou dando outro exemplo. E aí, não houve desconto nenhum. Não houve desconto nenhum. E lá na frente, a Previdência Social vai em cima dos seus rendimentos e descobre que você não fez nenhuma contribuição, ela vai exigir que você pague 20% dos valores que você recebeu num determinado período. Então, isso tem que ficar claro. Ou é 11 ou é 20. Já o ISS é cobrado uma taxa trimestral que no ano de 2021 foi R$ 278,55, que no valor do total do ano vai dar R$ 1.114,20, ok? Valor trimestral, R$ 278,55, no ano deu R$ 1.114,20. Agora, se o síndico profissional contratou outras pessoas para atuarem também como síndico profissional, vai ser cobrado desse imposto aqui R$ 92,85 por cada profissional, ok? Se a gente parar para fazer uma conta, esses 278,55 dividido por 3 corresponde a 92,85. Então, 92,85 vezes 12 dá 1.114,20. Agora, se você contrata um outro profissional, você também vai ter que pagar 92,85 por cada empregado, ok? E aqui eu estou dando um exemplo, eu estou aqui trazendo um exemplo onde um síndico profissional contratou 2 funcionários para a mesma função e vai ter que pagar R$ 278,55 por mês e no final vai dar R$ 3.346,60. Então, é outro tributo que as pessoas não conhecem e acabam esquecendo. Agora, os riscos para quem não recolhe esses tributos. Primeiro, está sem alvará. Alvará simplesmente é a autorização de trabalho que a prefeitura dá. Então, se você não tem alvará, você não tem autorização da prefeitura. Pode ter o seu trabalho embargado a qualquer momento. Não contribui para a Previdência Social. Se você não está recolhendo, você não está contribuindo para ter seus benefícios no futuro. Um outro risco é que a Receita Federal possui meios de identificar quem são os sonegadores de imposto de renda. Já ouviu falar na malha fina? A malha fina geralmente faz um cruzamento dos dados de quem declarou com fontes. Por exemplo, plano de saúde. O cidadão declara lá que pagou 5 mil de plano de saúde. Mas o plano de saúde informou para a Receita Federal que o cidadão pagou, na verdade, 2 mil. Então, a Receita Federal chama porque caiu na malha, fez o cruzamento. Da mesma forma que esse exemplo existe para despesas, existe também para rendimentos da pessoa física. Assim como a Previdência Social também tem meios de identificar os sonegadores. E também, se você está trabalhando, se você quer participar de algum tipo de licitação, você vai ser impossibilitado de emitir certidões negativas. Você não vai ter condições de emitir certidões porque você está totalmente irregular. Esse é o foco,
quem não recolhe os tributos está irregular, ok? Agora, outro ponto também que deve ser levado em consideração são os impactos que o condomínio vai sofrer se contrata uma pessoa física para atuar como síndico profissional. Primeiro, é a responsabilidade da retenção, do desconto na fonte. E isso também pode depender da prefeitura. Aqui, a responsabilidade de reter o ISS, tá? Estou falando do ISS. E aí, dependendo da prefeitura, pode ser que você seja obrigado a reter, né? O condomínio seja obrigado a reter, e aí dos R$1.000, além daqueles 1.100 que eu falei, dos 110 que eu falei, vai ter ainda uma porcentagem referente ao ISS. Aqui no Rio de Janeiro não tem isso, no Niterói também não tem isso, mas é importante frisar que vai depender da prefeitura. O condomínio, então, pode estar sujeito a ser obrigado a reter o ISS. Isso pode ser um impacto. Outro impacto, que é o que chama mais atenção, é a obrigação do condomínio recolher o INSS patronal. Ou seja, se o condomínio te contrata por R$1.000, o custo total do condomínio não vai ser R$1.000. O custo total vai ser 1.200, porque além dos R$1.000 que o condomínio vai pagar, valor líquido 890 mais 110, né, valor retido, o condomínio ainda tem a obrigação de pagar mais 20%. Então, isso geralmente faz com que a administração dos condomínios não contrate pessoa física, tá? E quando contrata, geralmente, os síndicos, os administradores não conhecem essa regra. E olha que é uma regra antiga, mas é importante a gente frisar que isso tem muita gente que ainda não segue. Agora, eu falei de pessoa física, tá? Basicamente, eu estou trazendo aqui para vocês que uma pessoa física deve pagar ISS, Imposto de Renda e INSS, e ainda dá um custo a mais para os condomínios. E a pessoa jurídica? Como é que funciona na pessoa jurídica? O mais importante, né, antes da gente entrar na explicação como funciona uma pessoa jurídica, é legal a gente fazer uma explicação que eu gosto de dar toda vez que eu vou falar de PJ. Primeiro, entendendo uma PJ, a gente pode pegar um CNPJ e analisar da seguinte forma: pelo seu tipo jurídico, pelo seu porte e pela sua tributação. Ok? O que seria o tal do tipo jurídico? Já ouviu falar na LTDA? Nome da empresa, e lá no final tem LTDA. Aquilo quer dizer que aquele CNPJ foi constituído juridicamente como uma sociedade limitada, uma sociedade onde, se eu tenho uma sociedade com você, 50% é meu, 50% é seu, cada um vai responder conforme a porcentagem que você participa na empresa, vai responder por direitos e obrigações, ok? Se tem valores a receber, naturalmente deve ser respeitado essa porcentagem, se tem valores a pagar, também tem que ser respeitada essa porcentagem. Isso está explícito no tipo jurídico sociedade empresária. Tem outra também que é bem conhecido, que é empresário individual, ok? O empresário individual é o tipo de empresa que é constituído só com um funcionário, só com um sócio. Só que essa empresa, esse CNPJ, ele se confunde muito com a pessoa física. Juridicamente, todo mundo entende que o que é da empresa, empresário individual, também é do sócio. Então, por exemplo, numa fiscalização, numa cobrança, num processo jurídico, onde que o juiz mandou ir até a conta da empresa para penhorar valores. Pode penhorar também da pessoa física, porque o tipo jurídico é empresário individual. Outro tipo jurídico bem conhecido, que o pessoal já ouviu falar, é a sociedade anônima, é a SA, onde tem as cotas lá na Bolsa de Valores para as pessoas negociarem a compra e a venda. Falei do tipo jurídico. Agora, porte. Para você entender um CNPJ, também tem que entender como porte o seguinte: existe as microempresas que têm faturamento anual de até 360 mil,
né, tem um histórico ou previsão de faturamento de até 360 mil. As empresas de pequeno porte, que começa de 360 mil e vai até 4 milhões e 800, essas são as empresas de pequeno porte. E as grandes empresas, que são aquelas que faturam acima de 4 milhões e 800. Também temos como analisar um CNPJ pela tributação. E qual seria elas? O lucro real, tá? Onde a empresa ela apura o resultado e, em cima do resultado, ela vai calcular os impostos. Lucro presumido, onde a Receita Federal estima uma porcentagem de quanto que vai ser pago para as atividades. Basicamente, quando é uma empresa de atividade comercial, ela diz que 8% é o percentual de lucro. Então, por exemplo, um faturamento de 100 mil, 8% é o que vai ser a base de cálculo do imposto de renda. Prestador de serviço seria 32%, ou 16%, vai variar. E o Simples Nacional. Tá? O Simples Nacional é uma forma de tributação, onde tem os mesmos tributos que estão no lucro real presumido, mas de uma forma com alíquotas reduzidas e também com condições especiais. E tem essa que eu brinco muito, que é o CIMEI. Na verdade, o CIMEI ele é a tributação para o microempreendedor individual, que está dentro do Simples Nacional. Ele é um Simples Nacional, mas com condições mais vantajosas ainda do que o do Simples Nacional. Mas, de qualquer forma, eu sempre brinco aqui que eu chamo de outra tributação. E aí, coloquei aqui lucro real, lucro presumido, Simples Nacional e o CIMEI. Né? Falei dessas 4 tributações. Tem ainda o lucro arbitrado, mas não queiram saber o que é o lucro arbitrado. Se você sabe, você tem algum colega que está passando por uma dor de cabeça enorme com o fisco. Então, não queira saber o que é lucro arbitrado. Lucro arbitrado geralmente vem quando o bicho está pegando. Quando a Receita Federal, quando o Estado ou a Prefeitura identificou uma sonegação muito grande, e aí eles arbitram o lucro, porque pela documentação não consegue achar o resultado nenhum da empresa. Mas, trazendo aqui para o nosso caso, essas são as 4 formas de tributação que eu coloquei. Eu vou excluir o lucro real e vou excluir o MEI. Ok? O síndico profissional pode atuar como pessoa jurídica, sendo tributada no lucro presumido ou no Simples Nacional. E aí, para reforçar isso que eu falei, eu vou fazer uma pergunta para você. O síndico profissional pode ser MEI? Eu digo que não. Não pode. Mas, Gilcimar, eu conheço fulano de tal, e fulano de tal, ele tem um MEI e ele dá nota como síndico profissional. Aí eu vou falar para você, fulano de tal está errado. Mas como é que você sabe disso? Como é que você pode garantir? Por quê? Síndico profissional não consta na lista de ocupações permitidas para o MEI. O microempreendedor individual, ele tem que, para ser enquadrado, ele tem que seguir algumas regras. Primeiro, o faturamento tem que chegar até 81 mil no ano. Se está abrindo hoje, se está abrindo no meio do ano, vai fazer um cálculo proporcional de 6.750, mas o fato é que o faturamento anual, se for o mês completo, tem que ser até 81 mil. Mas, além disso, algumas atividades são permitidas. E, geralmente, atividades onde que tenha um cunho mais intelectual não tem isso. Há controvérsia que o síndico é intelectual? Eu acho que sim. É um profissional que tem que ter uma vivência em várias áreas. Eu acho que não é para qualquer um. Síndico profissional não deve ser para qualquer um. Então, eu vejo uma coerência em não constar o nome síndico profissional na lista de ocupações. E, assim, se você não estiver acreditando em mim, eu vou te dar aqui a opção de você clicar nesse link dentro do portal da Receita Federal, gov.br, empresas de negócio, empreendedor, atividades permitidas. Eu vou te dar a oportunidade de você clicar aqui e, olha, de A a Z, vai no F aqui
e me diga se você vai achar o síndico profissional. Ó, quando eu chego aqui no SI, aparece o tal do sintequeiro. Eu sei lá o que é isso, mas síndico profissional não tem. Não tem como se procurar aqui gestor condominial, não vai achar isso aqui. Pare para pensar. Gestor nem aparece aqui, gestor já é uma profissão mais intelectual. Aqui, geralmente, são profissões de segundo grau, vamos dizer assim. Tá? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, síndico profissional não pode ser MEI. Agora, a forma de constituir um síndico profissional, quais são? Você vai ter que atuar com o Código de Atividade 6822600, que na nomenclatura do IBGE está como Gestão e Administração da Propriedade Imobiliária. Isso aqui é uma outra polêmica, mas essa informação é o que consta no site do IBGE. Quem faz a classificação do Código Nacional de Atividade Econômica é o IBGE, uma comissão chamada CONCLA. E o CONCLA estabeleceu, em meados do ano passado, que essa atividade 6822600 também engloba atividade de síndico profissional. Muita gente não concorda, mas a informação está direto lá no órgão do governo. Então, a gente não tem muito o que questionar. Se vai usar esse ou não, fica a critério do administrador. Mas eu gosto de dizer o seguinte, eu sou o contador, eu estou passando para você a informação que está na lei. Se você decidir fazer algo diferente, é por conta e risco seu. Então, para reforçar aqui, o código 6822600 é o código específico para síndico profissional. Você pode constituir a sua PJ como empresário, como eu expliquei lá, não há separação patrimonial da empresa e do empresário. Eireli, que foi extinto, essa aberração, graças a Deus isso não existe mais, graças a Deus. E sociedade empresária, mas se você não tiver sócio, você pode atuar como unipessoal. O governo, antes de extinguir a Eireli, ele criou a sociedade empresária unipessoal. E tem sido uma mão na roda. Praticamente aqui no escritório, 90% dos clientes são sociedade empresária unipessoal, que protege o patrimônio da empresa com o patrimônio dos sócios. Aquele exemplo de penhora de conta bancária, o juiz vai na conta da empresa e não vai na conta dos sócios, por exemplo, a não ser que reconheça dentro do processo que não há condições de pagar, a empresa não há condições de pagar. Mas aí é uma questão mas muito avançada mesmo. O fato é que a sociedade empresária unipessoal é uma opção para quem quer abrir um CNPJ com a atividade síndico profissional, que é o código que eu coloquei aí na tela. Beleza. Forma de constituição informado. Quais são os tributos que o síndico profissional vai pagar? Primeiro, lembra que eu coloquei lá todas as tributações, mas eu excluí lucro real e MEI. Expliquei que MEI não pode, lucro real eu já tiro, porque lucro real geralmente são para as grandes empresas. Tem que ter um controle muito grande para o pequeno empresário ser lucro real. Então, por experiência própria, eu já tiro o lucro real dali, porque eu sei que é impossível um síndico profissional ser enquadrado no lucro real. No lucro presumido, tem ali porcentagens. O ISS já é diferente da pessoa física. O ISS é baseado no faturamento, tá? Então, se você teve um faturamento no mês de R$10.000, vai ser pago R$500, que corresponde a 5% no município do Rio de Janeiro. Essa alíquota pode variar conforme determina a Secretaria de Fazenda das prefeituras, ok? Mas, basicamente, é 5%. Tem outros tributos, os mensais, chamados PIS e COFINS, tá? PIS e COFINS são mensais, e o imposto de renda e contribuição social são trimestrais. Só que aqui eu trago uma porcentagem que eu fiz ali para a gente identificar que é mensal, para fazer uma conta mensal. Porque o imposto de renda ele vai ser calculado numa base de 32%, depois dos 32%, calcular 15%.
isso corresponde a 4,8%. E a contribuição social é parecido, 32%, e vai ser calculado 12% em cima disso, e vai dar 2,88%. É muito número, né? Mas o que você precisa saber? Que o total de tributos de um lucro presumido pode variar de 13,33 a 16,33. É isso que você precisa saber. Além disso, a pessoa jurídica que está no lucro presumido, toda vez que pagar funcionário, pagar o sócio, vai ser devido à parte patronal do INSS. A parte patronal do INSS em cima de prolabore é 20%. Então, dando exemplo aqui, um prolabore de R$ 1.100, valor mínimo, salário mínimo no ano passado, o valor da cota patronal vai ser de 220, ok? Agora, Simples Nacional. O Simples Nacional é uma tributação que beneficia as micro e pequenas empresas. Então, para uma empresa ser do Simples Nacional, ela tem que ser micro ou pequena empresa. Tem que faturar de 0 a 4 milhões e 800. Aí, beleza. Só que essa atividade de síndico profissional pode pagar o tributo de duas formas. Uma pelo anexo 5 e outra pelo anexo 3. Antes é importante falar o seguinte: entrei no Simples Nacional, minha empresa entrou no Simples Nacional, como que eu vou pagar os impostos? A gente vai dentro do regulamento do Simples Nacional e vai identificar as tabelas anexas. E o anexo 5 é o anexo que trata, a princípio, do síndico profissional. Só que o governo criou uma forma de incentivar a contratação de pessoas e, consequentemente, o recolhimento do INSS. Então, quem está no anexo 5, basicamente, praticamente todas as empresas que estão no anexo 5, se tiverem uma folha de pagamento que corresponde a 28% ou mais do faturamento mensal, ela vai poder recolher os tributos no anexo 3. E veja só, no anexo 5, a primeira faixa, para quem para quem tem um faturamento de até 180 mil no ano, é de 15,5%, 15,5%. Já no anexo 3, a primeira faixa é de 6%. Então, veja só, pessoal. 16,33%, 6%. Mas isso vai ficar melhor, porque lá atrás eu só falei para você quais são os tributos. Agora eu vou fazer um comparativo e você vai entender o risco que você está correndo se você atua como síndico profissional e não está com uma orientação de algum contador. Olha só, uma pessoa física, estou dando um exemplo aqui de um faturamento, de um rendimento mensal de R$ 10.000, é plausível. Se você tem aí 5 condomínios, cada um pagando R$ 2.000, você vai pagar aí, você vai ter um rendimento de 10 mil. Não é difícil. E aí, em cima dos 10 mil, a pessoa teria que pagar 1.526,79 de imposto de renda, 1.100 de INSS e o trimestral de 278,55, que corresponde a 92,95, ok? E olha lá, no INSS eu estou considerando que o valor está sendo retido, não estou considerando 20%. Então, estou sendo bonzinho nessa conta aqui. No lucro presumido, esses mesmos R$ 10.000, teria lá os 16,33 que eu coloquei, ok? Mais os R$ 220, dá uma alíquota básica de 18,53, ok? Então, saímos de 27 e vamos para 18,53. Aqui, pessoal, eu já mostro para vocês que você tem que esquecer esse negócio de trabalhar como pessoa física. Você vai pagar imposto de renda e ainda vai correr risco de ter dor de cabeça com os outros órgãos. Tá? Então, você sai dos 27,5, 27,20 e cai para 18,53 se você estiver atuando como lucro presumido. Ah, eu não estou acostumado a pagar tributo, não estou vendo vantagem. Mas se você cair na malha da Receita Federal, você vai lembrar do contador aqui, ok? Então, é importante você
entender que você atuando como pessoa física, você tem que separar 27,20%. E, claro, vai depender de outros fatores também, mas, basicamente, 27% você vai ter que separar para o governo. Agora, no Simples Nacional, lembra que eu falei que o anexo 5 te dá a possibilidade de pagar 15,5%. 15,5% já é menos do que 18,53, correto? Então, nós temos aqui uma redução se sua empresa for enquadrada no Simples Nacional. Mas eu também falei do anexo 3. E olha só a brincadeira do anexo 3. Ele cai para 6%. Então, a gente tem um panorama onde que sai de 27,5%, correndo riscos, e vai para 6%, que se você tiver assessoria de contador, você consegue pagar sem dor de cabeça, um faturamento, claro, médio de R$10.000. Se seu faturamento for de 20, aí é uma outra conta. Se for de 30, é uma outra conta. Mas eu garanto para vocês, sempre é melhor você atuar como pessoa jurídica do que como pessoa física. Tá? Então, mostro aqui para vocês que sai dos 27,20 para 6. Por isso, pessoal, aqui, já encaminhando para o fim, eu indico sempre que o síndico profissional esteja atuando como pessoa jurídica. Por quê? Primeiro, não onera o condomínio com encargos extras, aqueles 20%. E também reduz a carga tributária do síndico profissional. Então, fico aqui com esse recado, espero ter sido claro, mostrado também a importância de você atuar como pessoa jurídica se você está exercendo a atividade de síndico profissional. Deixo aqui meus contatos e até a próxima.